na vida, ela precisa mudar de um novo modo, né? De um modo diferente, ela precisa mudar a personalidade dela. Então, você precisa mudar o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de ver as coisas. Isso vai mudar o seu comportamento. Então, eu vou repetir. Para que você mude a sua vida, você precisa mudar de personalidade. Não dá para ter uma vida diferente partindo desse mesmo você que você sempre foi. Esse mesmo você que sempre fez tudo igual, que pensa sempre da mesma forma, que se encolhe do mesmo jeito, que deixa para lá esse eu que faz você se sentir tímido, que faz você não conquistar realmente a vida que você deseja. Então, gente, olha só. Você precisa desprogramar e se desconectar dos velhos padrões de pensamentos e sentimentos e reprogramar de novo, novamente o seu cérebro, porque ele foi programado um dia quando você nasceu. Uma criança, quando ela nasce e ela começa a observar a vida e ela começa a olhar através do ângulo dos adultos que estão à volta dessa criança. Então, quando você era pequeno, você foi doutrinado a olhar para a vida de uma determinada forma. Então, por exemplo, se a sua mãe gostava de uma determinada coisa, você provavelmente também gosta, é comum para você, seja uma comida, seja o que for. Se seu pai gostava de um determinado time de futebol, se sua avó gostava de tal coisa, você tem esse gosto por causa destas pessoas. Então, se você tinha lá, por exemplo, um avô que jogava xadrez e você via como era interessante aquilo, você desde pequenininho quis aprender aquilo. E você aprendeu e você tem na memória. Sabe aquela sensação boa? É aquilo que veio, por exemplo, do seu avô. Então, esse é um exemplo de como as nossas conexões são feitas e como as nossas referências são marcadas na vida. Quando uma criança nasce, ela passa a se observar na vida através desse ângulos desses adultos. Então, a criança, ela espera a aprovação, ela espera no outro, do outro, esse olhar. Então, o que acontece com essa criança? Ela aprende a fazer as coisas de um determinado modo que foi imposto. Né? A criança já não sai, gente, da maternidade com o time de futebol escolhido, com a religião escolhida, né? Eu te pergunto aí, você já parou para pensar por que você faz as coisas de um determinado modo? Se você arruma a sua casa de um determinado jeito, significa que a sua mãe fazia desse jeito. Sua avó, alguém que trabalhava na sua casa, não importa, você via daquela forma. Então, nós temos essas referências. E essas referências se tornaram para a gente uma verdade interna. E essa verdade interna se tornou para você a sua personalidade. Então, você, por exemplo, se você tinha uma família que era muito, 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 sei lá, extrovertida, você provavelmente também é. Para você é comum, é normal contar piada, é normal. Ninguém te fez encolher. Agora, o que acontece com uma criança que, por exemplo, é introvertida, tem a personalidade mais recatada, mais quietinha, o que não tem nada de errado com isso, e essa criança nasce numa família, por exemplo, de pessoas extremamente falantes, extremamente divertidas, extremamente altas, né, que falam alto. O que acontece com essa criança? Ela provavelmente ela vai ser vista como uma criança que tem um problema, né? Que tem um defeito, que o pai vai acabar, se ele não tiver essa consciência, o pai e a mãe vão acabar achando que tem alguma coisa ruim. E aí a criança é esculachada muitas vezes, sem perceber, né? Sem essa intenção. Como que isso acontece? A criança, ela se encolhe porque falam algo dela. E ela fica tentando o tempo todo ser aquilo que ela acredita que ela tem que ser, só que isso vai contra a natureza dela. Ao contrário também, por exemplo, uma criança que nasce com uma personalidade forte, gosta de se expressar, que é super divertida. Se essa criança nasce num âmbito, num lugar onde tudo lá é silencioso, tudo é devagar, tudo é quietinho, essa criança vai incomodar tremendamente. Né? Se você coloca uma criança numa classe, numa sala de aula, onde a sala é quietinha e essa criança ela é mais ativa, ela fala mais alto ou ela se expressa mais, ela faz mais perguntas. Se aquela professora não souber, né, aquele professor não souber observar que isso pode ser absolutamente normal e deve ser normal, ela já é taxada, né? Coloca assim uma etiqueta onde ela é muitas vezes
taxada como uma criança hiperativa, como uma criança que está atrapalhando a classe. Então, o professor, às vezes, até para se livrar dessa criança, manda para o médico, porque, né, na tentativa de a criança ali tomar um remédio e dar um sossega-leão na criança, para a criança ficar mais passiva igual aos outros. E isso, gente, eu pego muitos casos assim, onde a professora, o professor manda a criança ir para o médico e a criança não tem nada, é normal da idade, mas está incomodando porque a personalidade daquela criança é muito diferente dos outros. Então a gente tem que ter esse olhar para entender isso, né? Inclusive, quando uma criança ela é muito diferente e ela se sobressai pela diferença, dependendo dos adultos ou até das outras crianças que estão à volta, ela vai ser literalmente bulinada, né? Vão fazer bullying com ela porque ela tá diferente. Você põe um óculos diferente, né? Já vira motivo para que a classe toda dê risada. Então, o que acontece? As referências de uma pessoa são aquilo que para ela é confortável, para ela é normal, para ela é o que ela entendeu como certo, tá? E geralmente, inconscientemente, de forma automática, nós humanos temos a mania de rejeitar tudo que é desconhecido, tudo que não aparenta ser normal pra gente, tudo que aparenta ser muito ruim, muito diferente. Então, vamos entender uma coisa. Agora, pensando na mudança que você quer na sua vida. Então, você se observou na vida um dia sendo alguém, esse alguém que você está me ouvindo, né? Esse alguém que está me ouvindo aqui hoje. Esse alguém, pensa nesse você, tem uma certa personalidade. Então, a pergunta que vai mudar a sua vida é o seguinte: aquilo que eu quero muito na minha vida, seja um cargo novo, seja dinheiro, seja arrumar um namorado, seja me sentir diferente, não importa. Isso aí que você quer muito na vida vai mudar, você vai conseguir a partir do momento em que você for a pessoa que vai adquirir aquilo, ou seja, você precisa ser uma pessoa diferente. Então, isso muda muito a nossa perspectiva quando a gente entende o seguinte, que partindo da mesma personalidade, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Mudando a personalidade, me colocando na vida diferente, fazendo coisas novas, conexões novas, eu vou ter um resultado totalmente diferente. E é isso que eu faço, gente. Eu me especializei nisso, eu sou especialista em inteligência emocional, sou especialista em epigenética, física quântica, mudança de padrões, sou especialista em hipnose, programação neurolinguística e com tudo isso, com todas essas ferramentas ao longo aí dos meus 23 anos como terapeuta, eu criei um método próprio que chama-se Método Long, que é o meu sobrenome, Cristina Long, e nesse método eu mudo dentro da pessoa as sensações que ela tem a respeito dela mesma. Porque quando uma pessoa ela tem uma sensação onde ela sente uma desqualificação de quem ela se sente inferior, ela se sente insegura, ela se sente encolhida, o que acontece? A pessoa não consegue, nesses casos, fazer acontecer o que ela precisa, que é a chave. Para fazer acontecer o que você precisa na sua vida, você tem que se comportar diferente, fazer diferente, para uma ação totalmente diferente. Vou dar um exemplo que é o exemplo mais comum que existe por aí, que todo mundo tem esse problema. Mudança de hábito. Você sabe, né, que para ser aquele você diferente, com aquele hábito diferente, que vai gerar um comportamento diferente, que vai gerar uma vida nova, você vai ter que fazer a ação acontecer. Mas você não vai conseguir fazer uma ação acontecer por muito mais tempo, ou seja, você não vai conseguir passar para a fase da persistência, se você não se desconectar do seu passado emocional, que é a sensação, as referências dessa identidade, dessa personalidade que você está ligada, que está relacionada à ideia de que você não pode, não deve fazer daquele jeito. Você está identificado com a ideia de que é bom ser assim do jeito que você é melhor assim, é melhor deixar para depois, é melhor deixar para lá certas coisas que você quer muito. Então, gente, quando a gente muda essa identificação dentro da gente, a gente ganha muito, a gente fica vitorioso, porque a gente vai conseguir dar os passos necessários. Então, convido você a vir fazer esse processo comigo, a gente faz isso em pouquíssimas sessões. Vou deixar o nosso WhatsApp e você escolhe como que você quer fazer. Se você faz em grupo, que é muito legal, você vai ver pessoas muito parecidas como você. E eu tenho toda uma dinâmica para trabalhar nos grupos, nos workshops, que acontecem todas as quintas e todos os sábados. Ou você pode fazer isso de modo individual, você escolhe. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9
44 13 10 10. Olha só, é possível mudar de vida se você mudar os seus valores internos. Ou seja, quem você acredita que você pode ser. Esse valor principal, que é o valor em você, se ele não tiver mudado dentro de você, você não vai conseguir grandes coisas, não. Você vai conseguir só ir até a página 2, que se você observar, é o que você vem conseguindo todo o tempo, né? Todos os anos. Para pensar. Para se observar e tenta lembrar de você há um ano atrás, exatamente há um ano atrás. Você vai lembrar, você vai perceber que você está na mesma. Você está no mesmo cargo, você convive com as mesmas pessoas, você tinha muitos desejos, mas você está igual, nada mudou. Sabe por quê? Eu tenho a resposta. Porque você não conseguiu mudar a sua identidade. E você, que é a grande chave, né? Você só vai conseguir ter algo diferente na vida, fazer algo diferente, conseguir realmente passar para a fase onde você vai adquirir muitas coisas diferentes na sua vida, inclusive vai mudar o seu comportamento quando você tiver uma identidade nova, que é o novo você, que tem que estar identificado com os seus novos valores a respeito do seu poder pessoal, do seu poder interior, que tem ligação total com a identidade daquilo que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ter mais dinheiro na vida, ela precisa estar identificada emocionalmente com a seguinte identidade: eu sou uma pessoa valorosa e merecedora. Eu sou, além de uma pessoa valorosa e merecedora, uma pessoa que entendeu e que encontrou o caminho. E quando uma pessoa ela não entendeu e não encontrou o caminho, óbvio, além dela não conquistar nada, ela está numa autossabotagem. Autossabotagem, gente, é um processo interessantíssimo. Vou explicar para vocês. Antes, deixa eu deixar aqui nosso WhatsApp, se você quiser participar dessa transformação de vida. Você, ao longo aí de pouquíssimas semanas, você vai transformar a sua vida, porque eu vou criar dentro de você uma nova identidade através do meu método. E você vai, assim como num passe de mágicas, passar a se sentir diferente. E isso vai levar você a fazer coisas diferentes na sua vida. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, você escreve L-O-N-G-H-I. cristinalong.com.br. Olha só, entenda uma coisa. Para que você realmente mude a sua vida, você precisa tirar o mistério de dentro de você. Sabe aquele mistério onde você acaba acreditando que é uma coisa extraordinária que tem que mudar? Não, você precisa entender só o seguinte, que você precisa tirar de dentro de você a sensação de rejeição. A pessoa que se rejeitou, a pessoa que se sente rejeitada pelo outro, por si mesmo, pela vida, ela se encolhe e ela entra nesse processo que eu comentei com vocês de autossabotagem. Então, o processo de autossabotagem, ele é o seguinte, olha que interessante. Ele é como funciona como um termostato. Ficou gravado dentro do seu cérebro, na sua mente, né, que criou uma identidade, a ideia de que passar de um determinado limite não é bom, é perigoso, é melhor não, é melhor deixar pra lá. Por quê? Porque tem por trás disso a identidade de inferioridade, de não, falta de merecimento e por aí vai. Então, esse termostato, ele tá como um marco ali no seu cérebro. Toda vez que você tenta passar, como você não acredita que você é uma pessoa que pode passar, lá no fundo você não acredita, ele te puxa para trás. Isso acontece, por exemplo, com as pessoas quando elas ganham uma promoção. Então, elas passam a ganhar mais dinheiro todos os meses, mas ao mesmo tempo que elas ganham mais dinheiro, aquilo não faz nenhuma mudança na vida delas, porque ao mesmo tempo que elas estão ganhando, surge uma nova conta para pagar. Então, elas sentem até uma certa gratidão por ter o dinheiro para pagar aquela conta extra, mas ela não percebeu, essa pessoa, que ela está num super sistema autossabotador, onde ela está identificada com a falta de valor. E a pessoa que está identificada com essa falta de valor, ela não consegue ir adiante, ela está presa. Ela fica na identidade do passado, que tem a ver com as situações que ela viveu, as experiências que ela teve na vida, que geraram as sensações incorretas. Então, o que é uma sensação incorreta dentro da pessoa? É a pessoa que, por exemplo, se justifica demais porque ela acredita
que ela não pode. No fundo, ela acredita que ela não pode. Então, ela sempre vai dar desculpas para não fazer, para não mudar. Ela sempre vai esperar algo acontecer antes para que ela mude. Uma outra identificação incorreta dentro da pessoa é a sensação de falta de valor. Então, quando nós fomos criados por pessoas que também não sabiam se dar valor, não tiveram valor próprio, porque não tiveram uma vida que desse esse valor, gente, às vezes é só isso, né? Na verdade, a pessoa, ela não teve nenhuma chance da vida, na vida, né? De realmente se sentir bem. Ela nasceu num lugar onde existia muita pobreza, ela cresceu num lugar onde todo mundo tinha pouco, ela cresceu ouvindo de todos os lados que as coisas são muito difíceis, que aquilo não é coisa de rico, que aquilo é coisa de pessoas importantes, que aquilo é coisa de pessoas mais superiores. Então a pessoa cresce nesse mundo identificada muitas vezes com essa realidade. Ok, não tem nenhum problema. O que nós precisamos entender é que para você mudar a sua vida, você vai ter que se desidentificar disso, você tem que se desconectar. E se desconectando, a verdadeira transformação vai acontecer. E você realmente vai fazer uma vitória acontecer na sua vida. Você realmente vai fazer um sucesso acontecer na sua vida. Tá? Então, é importantíssimo que você entenda isso, porque você sim é merecedor, você só não entendeu como chegar onde você deseja. E esse como é algo importantíssimo, é algo que se você não souber, você vai tentar muito dos jeitos errados e vai chegar num jeito de sempre, né? Que é o velho de sempre, aquela velha situação igual. É por isso que quando você olha para si mesmo, você está igual novamente. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long. Tem o meu site cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem todas as informações sobre as terapias. Tem outras oficinas que nós temos lá no Espaço Jornadas, que fica aqui em São Paulo, em Moema, próximo ao metrô Eucaliptus, 200 metros do metrô, gente. Tem também os livros que eu escrevi, eu tenho 4 livros aqui no Brasil, publicados, um fora, nos Estados Unidos. Tem muita coisa para vocês lá. Participem, porque lá, só lendo lá um monte de coisa, você já vai mudar muito, você vai começar a mudar a sua identidade, porque para mudar de vida, você tem que mudar a sua identidade, a identificação que você tem em relação ao que você pode e o que você não pode. Então, gente, façam acontecer, faça acontecer, porque ninguém vai pegar você pela mão, né? E olha, por exemplo, vou falar da identidade da pessoa, da personalidade de uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, ela não acredita nela mesma. Uma pessoa insegura, ela acredita nos outros, ela acredita que o outro é melhor, ela acredita que o outro sabe mais. Por mais que racionalmente ela saiba, que ela estudou, que ela tem o mesmo certificado, que ela tem os mesmos potenciais, ela não acredita, então ela deixa sempre pro outro. Sabe aquela velha história, gente, de, por exemplo, uma mulher conhecer um cara maravilhoso e apresentar pra amiga? Isso é muito comum, isso eu ouço, as pessoas contam nos grupos, falam, poxa, agora eu entendo porque que a minha identidade estava tão voltada à ideia de falta de valor que realmente eu não me colocava na frente. Então, o outro é sempre melhor. Então, essa pessoa, quando ela conhece alguém, ela não vê que aquilo é para ela não se identifica com aquilo, porque ela está identificada com uma inferioridade, né? Que é diferente daquilo que está acontecendo. Então, a pessoa não percebe, não agarra a oportunidade. E se agarra, o que acontece? Ela se sabota, ela volta para trás, algo acontece. E aí a pessoa depois se pega, por exemplo, perdendo, né, aquele tempo todo e ela se pega pensando, poxa, por que eu fiz isso? Porque foi o sistema automático. Vou contar a história de uma cantora, gente, uma cantora baiana que eu atendi, eu não posso falar o nome, claro, e ela queria muito fazer algo internacional. E ela se sabotava muito, isso há alguns anos atrás. E faz mais de 8 anos isso. Ela se sabotava o tempo todo. Então, assim, ela tinha todas as pessoas à volta dela falando quanto ela era boa. E ela realmente, uma parte dela acreditava naquilo. Tanto que ela era uma excelente cantora. Mas a outra parte não acreditava. Bom, um dia
Ela precisou fazer, e lembrando que ela queria fazer algo internacional. Um dia, ela precisou, olha que interessante, ela precisou fazer uma entrevista. Ela precisava, na verdade, fazer uma entrevista via Skype. Era uma entrevista que ia abrir muitas portas para ela, e nessa entrevista, ela precisava, inclusive, dar umas palhinhas ali, cantar. O que que ela fez, gente? Gente, na hora que ela me contou, eu falei, eu não acredito. O que que ela fez? Olha, ela estava tão feliz que aquilo ia acontecer. E o que que ela fez? No dia anterior, a entrevista seria numa segunda de manhã. No dia anterior, ela saiu para comemorar com os amigos, bebeu além da conta, passou mal. No dia seguinte, ela estava com uma dor de cabeça terrível, ela estava com uma voz ruim, porque ela não se resguardou para aquilo. Isso foi uma autossabotagem. Então, e ela não passou. Ela tinha, a entrevista foi mais ou menos, ela estava com essa dor de cabeça que ela não conseguia nem pensar, o problema maior foi a dor de cabeça, entende? Ela se auto-sabotou. Então, para você de auto-sabotar na sua vida, entenda que para que você pare de se auto-sabotar, você vai ter que se conectar ao que você deseja. Então, gerando essa nova identidade, essa nova personalidade. E eu convido você a vir fazer esse processo. A gente faz isso em pouquíssimas semanas. Você escolhe se você faz através dos nossos grupos ou através de somente eu e você de forma individual. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Vou contar uma outra história para vocês. Eu atendi uma moça faz também, sei lá, 2, 3 anos, já faz um tempinho, e ela estava identificada, a personalidade dela se tornou uma personalidade cuidadora da mãe. Por quê? O pai dela tinha falecido, os irmãos tinham casado e ela, como filha, né, filha menina, né, única e também a caçula, ficou com essa identidade de cuidar da mãe. E ela tinha realmente a personalidade toda voltada a isso. Ela se preocupava com a mãe, ela levava a mãe para os lugares, ela marcava viagem, ela e a mãe, ela era a mulher da mãe, né? Ela era ali, fazia o papel do marido da mãe. E essa identificação, essa personalidade dela, gerava o quê? Mais do mesmo. Então, já tinha passado ali alguns anos que o pai dela tinha falecido e ela estava fazendo esse papel. Quando eu desidentifiquei ela desse papel, ela sentiu dentro dela que ela não tinha mais aquela sensação de dó da mãe, porque o problema todo era a sensação de dó que ela tinha. Ela estava identificada com aquela ideia, coitada, ela ficou sozinha, né? E ela dizia para ela mesma, ela tinha um diálogo, olha, eu posso ajudar a minha mãe. Quando eu tirei essa identidade dela e a gente mudou a personalidade dela, sabe o que aconteceu, gente? Ela se soltou e ela foi morar, sabe onde? Na Nova Zelândia. Ela mudou para Nova Zelândia. Ela foi fazer o que ela sempre quis. Ela, a princípio, foi fazer um curso de inglês lá. E aí, ela se apaixonou. Ela tá lá até hoje, né? Eu sei que ela tá lá até hoje. E ela foi tão interessante que a partir do momento que ela mudou essa identidade, a mãe dela também mudou. E a mãe dela tá super bem aqui no Brasil e ela tá super bem lá na Nova Zelândia. Então, é possível que aconteça isso com você também. É possível que uma grande vitória aconteça na sua vida. Então, anotem aí, cristinalong.com.br, põe lá no Google Cristina Long, com certeza você vai me achar. E o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.